aos ídolos. Não faz de mim um justo, anunciar tua verdade. Não faz de mim um digno, mas carregado nos ombros da misericórdia. Porque nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, prestar a Ele culto, e num culto Ele recebe e também em graça e misericórdia dá. Nós vamos... Obrigado, pastor. Nós vamos, antes de nós prosseguirmos louvando e adorando ao Senhor, nós vamos compartilhar de uma palavra. Você pode se assentar, pode ficar mais à vontade. Antes de mais nada, boa noite. A gente tem o mau costume de quando a gente percebe que a gente foi inserido na glória do Senhor, a gente esquece do povo, esquece das pessoas, a gente acaba sendo mal educado, né? Mas eu acho que agora que a gente voltou, a gente está mais para cá do que para lá. Eu acho que agora a gente pode olhar um pouquinho no olho, né, e dizer que é um privilégio, né, poder estar dividindo desse momento com vocês no Senhor. É uma alegria e a minha oração, a nossa oração é que o Senhor nos alcance, o Senhor continue nesta hora a boa obra, né? Ele continue a aperfeiçoar aquilo que Ele já começou nas suas vidas, nas nossas vidas, que Ele possa nos sustentar através da sua palavra e possa te alcançar. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler um texto bastante conhecido, e talvez existam aqui uns poucos que ainda não o conheçam, mas aqueles que conhecem, eu creio que o Senhor também haverá de fazer algo novo, né? Porque nós não precisamos necessariamente de ouvir e escutar novidades, né? O que nós precisamos de que o Senhor fale a nós, né? E quando Ele fala a nós, tudo se faz novo, né? Eu acho que nessa hora a gente podia abaixar um pouco aqui o retorno, porque tá sobrando bastante. Só nessa hora. Depois, quando a gente voltar, prefere que eu pegue o outro? É melhor o outro? Cadê o outro? Ok, obrigado, irmãos. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou. O Senhor estava dizendo algumas coisas e Ele continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados.
A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso, começaram a festejar o seu retorno. Até aqui por enquanto. Daqui a pouco nós continuamos. Eu não sei qual é o título que a sua Bíblia traz a esse texto, e dependendo da sua versão, a gente pode ler aí a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. E eu particularmente não gosto desse título, não gosto de alguns títulos que nós vemos em nossas Bíblias. São sugestões humanas que muitas vezes nos ajudam, mas às vezes eu acho que nos levam, esses títulos nos induzem a um outro caminho, a um outro pensamento. Porque quando eu leio o título, a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido, eu sou levado a ler o texto pensando que o assunto principal é o filho que se perdeu. Esse título eu acho que me induz a uma outra ênfase. E se me dessem o privilégio de mudar o título desse texto, eu trocaria o título por um outro título. Eu chamaria esse texto de A Parábola do Coração Paterno de Deus. A parábola do coração paterno de Deus, porque para mim o texto está muito mais interessado a dizer algo acerca do coração de Deus do que está interessado em dizer algo acerca do filho que se perdeu. Para mim o texto está muito mais preocupado em falar acerca da graça, acerca da misericórdia, acerca da compaixão de Deus, do que está preocupado em falar da condição pecaminosa do homem. Para mim a ênfase é outra. É outra. E vamos entrar nesse texto, vamos buscar entender o que estava acontecendo aqui. Um pouco antes, lá no início do capítulo 15, a Bíblia ela vai nos revelar o porquê que Jesus, o Senhor, contou essa parábola e mais outras duas parábolas. Ele conta uma sequência de parábolas, tentando dizer algo muito importante. Quem eram as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, ali no início do capítulo 15? Estavam ali os publicanos, que eram pessoas corruptas, que trabalhavam para o governo romano. Estavam ali também os pecadores dos mais diversos e dos mais vis. E estavam ali também os fariseus e mestres da lei, os guardiões da religião, que estavam ali criticando a Jesus, estavam ali criticando o fato de que Jesus recebia pecadores, que comia com pecadores. Estavam ali acusando Jesus dele ir contra o Salmo de número 1, porque afinal de contas esse Jesus se assentava na roda, no meio ali dos escarnecedores. Esses supostos conhecedores de Deus estavam ali para acusar Jesus de ser amigo de pecadores, ou seja, de ser pecador também. E sim, o Senhor estava ali com publicanos e pecadores. Ele se assentava, compartilhava da mesa com eles, mas ele fazia isso com um propósito, era de forma proposital. Jesus fazia isso para ser luz, para brilhar no meio da escuridão. E Jesus fazia isso também porque ele sabia quem eles eram. Aliás, Jesus estava ali exatamente porque ele sabia quem aqueles pecadores eram. E Jesus sabia também o que eles pensavam acerca deles mesmos e o que eles pensavam acerca de Deus. E o que eles pensavam era que, por serem pecadores e publicanos,
eles não faziam, eles não poderiam fazer parte daqueles que receberiam algo da parte de Deus. Por que eles pensavam isso? Eles tinham passado uma vida toda escutando desses fariseus e mestres da lei, que eles não tinham nada a ver com Deus por eles serem quem eles eram, pecadores. Tinham passado a vida inteira escutando uma pregação sem graça, uma pregação sem esperança, uma pregação que não apresentava nenhuma saída, nenhum consolo, apenas julgamento, juízo, desgraça. Só isso que eles ouviam. E aí a gente percebe que não era à toa. Não era à toa que esse povo não vinha para Deus. Porque afinal de contas, quem é que iria querer vir a um Deus que não oferecia nada além de julgamento e preconceito? Quem é que iria querer vir a um Deus que era parecido com aqueles que se diziam estar falando no nome dele? Quem é que iria querer viver debaixo de um jugo ainda mais pesado que o jugo do mundo? O que foi que nos trouxe para o Senhor? Foi algo muito diferente. E Jesus, o Senhor, então, como que se explicando, como que dizendo o porquê que ele recebia pecadores e comia com publicanos, foi aí que ele então contou essas 3 parábolas para todo mundo ouvir. Foi por isso que ele contou, para se explicar. E então logo no começo ele conta, as parábolas da ovelha e da moeda perdida. E nas 2 parábolas Jesus ele vai nos mostrar o quão óbvio, quão natural seria ir atrás de uma ovelha e de uma moeda perdida. Versículo 4 do capítulo 15, palavras do Senhor: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Versículo 8, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e a dracma era uma moeda de prata de muito valor, qual é a mulher que perdendo uma delas, não acende a candeia, não acende a luz e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E qual é a resposta que o Senhor esperava ouvir do povo? A resposta aqui é todo mundo. Todo mundo. A resposta aqui é: qualquer um faria isso. Por quê? Porque é óbvio, é lógico, é natural. Você perde algo de valor e sai à procura e busca atentamente até encontrar. Com isso, o Senhor, ele estava querendo dizer o quê? Ele estava querendo dizer que era muito óbvio, que era natural ele estar no meio de pecadores. Por quê? Porque eles haviam sido perdidos, sim, mas que também eles tinham um imenso valor ao seu proprietário. E a essa altura da história, eu gosto de imaginar a cara e os pensamentos dos fariseus e mestres da lei. O que esse Jesus está dizendo? O que o nosso Deus vai sair por aí procurando esse tipo de gente, esses amaldiçoados? Blasfêmia! Por outro lado, eu também consigo imaginar a cara e os pensamentos dos publicanos e pecadores que não eram acostumados a esse tipo de mensagem. Talvez eles pensassem: puxa, eu acho que esse Jesus ele está falando de mim. Mas espera aí, Deus está à minha procura. Mas por quê? Por que Deus estaria à minha procura? Quem sou eu? Que valor tenho eu? E Jesus, o Senhor, como que percebendo mais uma vez as dúvidas de todo mundo que estava ali ouvindo, ele começa então a contar a parábola do coração paterno de Deus. E logo de início o Senhor ele revela o porquê que Deus sairia à procura de uma ovelha e de uma moeda perdida. Jesus, o Senhor, ele começou a explicar o porquê por uma vida só ele se daria o trabalho de sair procurando.
Senhor, Ele explicou por que cada um deles individualmente tinham tanto valor para Deus. E eles tinham valor porque Deus era o Pai deles. Deus é Pai de pecadores. E uma coisa que nós precisamos saber, para darmos o devido valor e honra à revelação que nós temos hoje, algo que nós precisamos saber é que essa ideia, essa noção de Deus ser pai de alguém, para o judeu, no tempo de Jesus, era uma ideia estranha, esquisita, e ela não existia. No Antigo Testamento não há referência a Deus como sendo pai de alguém. No máximo, Deus era o pai da nação de Israel, no sentido de ser o criador da nação de Israel. Ninguém nunca ousou chamar Deus no Antigo Testamento de meu pai. Era muito próximo. Era considerado uma blasfêmia alguém se identificar assim com Deus. Não há, a gente não encontra nenhuma referência nos salmos, nas orações dos patriarcas, nos profetas, ninguém. E talvez seja por isso que Jesus, se os irmãos fizerem uma releitura dos evangelhos, os irmãos vão perceber que o Senhor, Ele evitou usar o termo pai na presença de estranhos. Era só na presença de gente íntima que Ele usava o termo. Na presença de estranhos era através de metáforas, era de forma indireta. E muito provavelmente, talvez por ser um pensamento blasfêmico, que alguém se chamasse filho de Deus, nós vamos ver que o Pai em 2 ocasiões fez questão de bradar do alto e dizer: este é o meu filho, em quem eu me agrado. E nós sabemos que a revelação que o Senhor nos deu, de Gênesis a Apocalipse, foi uma revelação progressiva. Deus não se revelou de uma vez, Ele foi pouco a pouco, progressivamente se revelando. E no Antigo Testamento o Senhor se revelou na maioria, a revelação que nós temos dele no Antigo Testamento é na maioria a respeito da sua essência e não da sua identidade. Ali é mais misterioso, Ele era o eu sou, Ele se revelou como eu sou o Cristo sou, se revelou como o Criador, o justo, o majestoso, o forte, o eterno, o provedor, o Deus salvador. Mas a revelação da sua identidade, o clímax da revelação de Deus, isso Ele deixou para o Messias revelar. Foi Jesus, foi o Senhor quem nos revelou que Deus é Pai. Foi o Messias quem revelou que Deus é Pai. Ele é o Pai nosso, Ele é o Pai meu, íntimo, acessível, próximo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse para o seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Logo depois do Senhor revelar a identidade de Deus como sendo Pai, Ele então começa a nos ensinar o como Deus é Pai. De que maneira Deus atua sendo Pai. E quando o filho mais novo, ele pediu a parte da herança dele, isso na verdade mostrou algo de muito errado no seu coração. O judeu do tempo do Senhor, só de ouvir de um pedido como esse, ele teria ficado escandalizado. O quê? Esse menino pediu o quê? Talvez para nós não soe assim tão grande coisa. Ô pai, dá aí a minha parte, que eu quero dar uma volta, eu quero conhecer o mundo, Para nós que vivemos aqui no Brasil, no século 21, não sou assim tão grande coisa. Mas se nós voltarmos aí mais de 2000 anos e cruzarmos o oceano e nos encontrarmos ali no Oriente Médio, esse pensamento era um pensamento inconcebível.
E traduzindo para o nosso tempo, né, o que esse menino de fato falou para o seu pai, né, rapidamente, ele disse algo mais ou menos assim: olha, pai, eu não aguento mais esperar a sua morte. Na verdade, eu não me importo muito contigo, eu quero viver a minha vida, eu quero viver para mim mesmo, e por isso eu quero a minha agora. Então fica claro que esse ato foi um ato de rebelião. O filho mais novo, ele queria ir para longe, queria ir para uma região distante e queria viver do jeito dele. Não queria mais se submeter ao pai, não queria mais viver debaixo de obediência. Queria viver para ele mesmo. E o que chama a nossa atenção aqui é que o pai, ele não negou o pedido desse filho mais novo. O pai não negou. Por mais ousado, por mais que isso fosse culturalmente um absurdo, por mais que um pedido como esse ferisse o coração do pai, o Deus revelado por Cristo Jesus não é um ditador que priva os filhos da liberdade de escolha. E foi assim desde o jardim do Éden, né? Ali o Senhor provou que não iria privar os seus filhos da liberdade. E por isso, por exemplo, Deus ali disse que era possível comer de tudo. Até o fruto proibido era possível. Havia essa possibilidade, essa liberdade. O Senhor respeita tanto a nossa liberdade. Senão eu vou. Ele não faz. Outros podem dizer: pai, eu quero viver para mim mesmo, eu quero viver das vontades da minha carne. Faz alguma coisa, senão eu vou. Tira a minha liberdade, senão eu vou. Deus não tira. Pai, eu quero me relacionar com fulana, vou me casar com cicrano, vou continuar fazendo isso, não vou deixar de fazer aquilo. Faz alguma coisa, tira a minha liberdade, senão eu vou. E Deus não tira a nossa liberdade. Ele é um pai que zela por nossa liberdade, e em meio a essa liberdade nós aprendemos mais acerca dele e acerca de nós mesmos. E por isso a pergunta que eu tenho que fazer aqui nessa noite é: e você? O que é que você tem feito com a liberdade que Deus te deu? Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e esse menino rebelde, ele começou a passar necessidade. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas toda rebeldia tem um preço. Nós colhemos aquilo que em liberdade plantamos. E quais são os frutos que nós podemos colher de uma vida longe, distante de Deus? Por isso, na verdade, toda desgraça que o homem pode experimentar estando longe de Deus, na verdade é um ato de graça. Toda desgraça que o homem pode experimentar estando longe de Deus é um ato de graça. O filho menor, ele começou a passar necessidades e acabou cuidando de porco. Tinha chegado no fundo do poço.
sozinho, sem dinheiro, cuidando do animal mais imundo, conforme toda a cultura, todo o sistema da época, né? Estava cuidando de porco, e tinha tanta fome que até comida de porco tinha vontade de comer, e nem comida de porco lhe era oferecido. Só que de repente, no meio daquilo tudo, vem a graça. Mas de repente a graça invade toda a desgraça humana. E o texto ali no versículo 17 vai dizer: e caindo em si, no meio ali da completa perdição, quando parecia que não havia mais esperanças para o menino, o filho mais novo, ele se lembrou de algo. O filho mais novo, ele se lembrou de algo que trouxe a esperança de volta. Ele se lembrou de algo que fez ele ter vontade de voltar para casa. Vontade. Ele se lembrou e disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E a primeira impressão que dá é que o que fez o filho mais novo querer voltar para casa foi a sua miséria, foi a sua necessidade, foi a sua fome. A primeira impressão que dá é que o que fez o filho mais novo querer voltar para casa foi o fato de que na casa do pai havia fartura. E sim, na casa do pai há mantimentos que não tem fim. Sim, existe fartura na casa do pai, mas não foi a miséria, não foi a sua fome, não foi a sua perdição que fez que fez o filho rebelde ter vontade de voltar para casa. Quando o filho mais novo, ele percebeu que estava totalmente perdido e que não havia mais saída, ele se lembrou da bondade do pai. Ele se lembrou da bondade do pai. Foi a bondade do pai que fez ele ter vontade de voltar. Foi a vontade do pai que fez ele voltar. Até os empregados, até os escravos eram bem tratados. Havia dignidade nos escravos, e também havia possibilidade de ser aceito depois de tudo o que ele tinha feito. O cair em si não foi perceber que ele estava ali na pior das situações. Isso ele já sabia há muito tempo. Já fazia muito que ele tinha se arrependido de ter saído de casa. A situação era a pior das situações. E a essa altura talvez o filho mais novo já tivesse até pensado em voltar. Só que sentimento de culpa, pensamentos como: puxa, agora já não deve dar mais. Não, depois de tudo que eu fiz, ele nem deve mais me considerar seu filho. Só que a graça invadiu a desgraça, e o filho perdido caiu em si. Ele caiu em si, ele se lembrou: ei, espera aí, eu posso voltar porque o meu pai é bom, porque ele é bom, eu posso voltar. E é sempre a bondade do Pai que nos faz querer voltar. É sempre a bondade do Pai que nos permite ousar, sonhar em voltar. E é na bondade do Pai onde nós sempre encontramos uma segunda chance. Quantos aqui precisam de uma segunda chance nesta noite? Então o filho mais novo, ele bolou um plano. Ele iria pegar a estrada de volta para casa. E aí ele pensou no que ele diria para o seu pai. Depois de tudo que ele tinha feito, o que ele diria? E aí eu gosto de pensar que ele pensou em dar uma desculpa qualquer do tipo: ô pai, você está ligado, né? Foi culpa da minha juventude, do meu espírito de aventureiro. Não minha culpa, né, de outra coisa menos a minha. Só que aí ele pensou melhor. Ele decidiu fazer 3 coisas, versículos 18 e 19. Primeiro, ele decidiu confessar o seu pecado.
Pai, pequei contra a sua lei, contra o Senhor, sou pecador. A segunda coisa que ele decidiu fazer foi ser a consequência do seu erro. Não sou digno de ser chamado teu filho. E de fato, todo aquele que vive em rebeldia, que dignidade tem de ser chamado de filho de Deus? E a terceira coisa, ele decidiu aceitar que a justiça fosse aplicada na vida dele, porque ele sabia o que teria sido justo, ele sabia o que seria justo, assim como nós sabemos o que teria sido justo Deus fazer. Trata-me como um dos teus empregados, trata-me como um dos teus escravos. E parecia um bom plano. Então versículo 20, a seguir o menino se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o retorno, a volta desse menino. E a partir do versículo 20, a partir daqui, Jesus, o Senhor, ele começou a descrever uma característica de Deus que ninguém até aquele momento da história havia ousado sequer imaginar. Ele começou a descrever a Deus como ninguém havia descrito. E estava todo mundo de olho nele. Jesus tinha a atenção de todos. E a partir daqui, a partir do versículo 20, ou você desejaria matar a Jesus, ou você se apaixonaria pelo Pai. Porque até o momento da história em que o menino pagava pelos seus pecados, os fariseus e os mestres da lei estavam lá vibrando, né? É isso aí, tinha mesmo que ficar sozinho, perder tudo, tinha mesmo que passar fome e cuidar de porco e ter tanta fome para querer comida de porco e nem comida de porco receber. Bem feito! Os fariseus e os mestres da lei não gostavam desse negócio chamado de graça, misericórdia. O Deus deles não gostava muito disso. Só que o versículo 20 chegou. E eu gosto da versão da Bíblia Revista e Corrigida, que vai dizer assim: quando ainda estava longe, viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Jesus deixou todo mundo deixou todo mundo chocado. Ele disse: estando ainda longe, como um pai que nunca havia deixado de amar, como um pai que nunca havia deixado de esperar, como um pai em agonia, sempre de olho no horizonte, esperando e vasculhando por algum sinal do seu filho. Estando ainda longe, o pai o viu e correu, estando ainda longe, ele correu, ele atravessou o campo e correu de alegria, correu de saudades, correu de compaixão, correu em amor. Não foi carne ou sangue, foi o próprio Messias, a encarnação de Deus, quem revelou o coração paterno de Deus. Foi Ele, foi o próprio Messias. Se você cresce verdadeiramente no amor de Deus, a sua vida iria ser diferente.
se você realmente acreditasse no amor de Deus por sua vida, você iria querer Ele de forma diferente, adorá-lo de forma diferente, servi-lo de forma diferente. Porque Deus, Ele provou o seu amor quando Ele deu o seu Filho para ser pendurado naquela cruz, naquele dia, naquele lugar. Quando Jesus morreu naquela cruz, Deus declarou o seu amor por você. Mas por que Ele fez isso? Por que Deus declarou o seu amor por você? Para que você se sentisse bem. Ai, Deus me ama, ai, que coisa boa. Sim, também, claro. Mas o porquê você, quando nós, por exemplo, quando nós declaramos o nosso amor a uma outra pessoa, qual é o objetivo dessa declaração? Fazer o outro se sentir bem? Informar apenas, esse é o objetivo. Eu vou informar aquela pessoa a quem eu amo de que eu a amo. Ou será que em toda declaração de amor, ou será que por trás de toda confissão de amor existe um anelo, existe um convite que diz: me ame porque eu verdadeiramente te amo, eu verdadeiramente te amo, e porque eu te amo você mexe comigo. Existe um anelo por parte do coração paterno de Deus por sua vida. Acredite nisso. Acredite nisso e corresponda ao coração paterno de Deus. É o versículo 21. Quando o filho mais novo ele se reencontra com o pai, ele dá continuidade, para o seu plano, o seu discurso. Ele disse: olha, pai, pequei contra o céu e contra ti. E aqui o pai não mostra nenhuma objeção, à confissão do filho, porque a confissão ela faz parte do processo de cura, de perdão. E o filho então prossegue. Ele continua dizendo: não sou mais digno de ser chamado teu filho. E de novo o pai aqui não mostra nenhuma objeção, que de fato ele não era mais digno. Só que quando o filho pensou que a justiça e o juízo iria alcançá-lo, quando ele esperou a justiça, o pai o interrompeu. O pai interrompeu o discurso daquele menino. O pai, ele não permitiu, ele não iria permitir que a sentença alcançasse seu filho. O pai não iria tratar o seu filho como um escravo. O perdão já havia sido liberado, o filho já havia se arrependido. Não havia mais condenação. Não havia mais condenação. Aí o pai em seguida ele veste a nudez do filho, ele coloca a melhor roupa, coloca um anel no dedo dele, e o anel representa, como nós sabemos, a autoridade. Restitui-se então a autoridade. Coloca sandálias nos pés dele, porque só os escravos andavam descalços, não os filhos. É depois de uma completa restauração, ainda há uma grande festa, um grande banquete. E o texto continuou, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhes perguntou o que estava acontecendo. E o servo lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Algo que nós podemos dizer acerca de Deus, acerca do Pai, é que Ele não é orgulhoso. Ele é um pai que de longe vê o seu filho e sai correndo.
E ele é o pai também que vê um outro filho do lado de fora emburrado, não querendo entrar, e ele sai da casa para insistir com ele. Talvez seja por isso que ele resista aos soberbos, porque nele não existe soberba. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele, o filho mais velho, respondeu ao seu pai: olha, escuta aqui, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Pelo menos é o que eu estou dizendo, nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho, não mais meu irmão, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. É seu irmão, continua seu irmão, e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E rapidamente 3 coisas aqui nos chamam a atenção. Primeiro, nós ficamos sabendo que por mais que o filho mais novo, mais que o filho rebelde estivesse distante, o pai sabia o que estava acontecendo. Assim como o irmão mais velho sabia que o irmão mais novo estava gastando toda a fortuna da família com prostitutas, o pai também havia buscado saber por onde e como seu filho andava. Por mais que nós possamos estar do pai, ele não deixa de se importar. Por mais longe possa estar de Deus, ele continua ali vigiando, sendo conhecedor de toda a situação. Ele jamais se esquece dos seus, ele jamais se esquece. Segunda coisa, no versículo 31, nós ficamos sabendo qual é o desejo do coração paterno de Deus. Nós encontramos o que deseja o coração do pai. O que foi que ele disse quando o filho mais velho reclamou que nunca havia sido presenteado ou recompensado? O pai disse: você está sempre comigo. Ou seja, você tem a mim. Não sou eu o bastante para você, não é o meu amor, não é a minha realidade o suficiente para você. O pai, o coração do pai deseja que nós encontremos nele maior prazer. Ele deseja que nós encontremos no seu coração maior prazer. E quando esse menino mais velho, ele acusou o pai de nunca ter retribuído a sua devoção, na verdade ele acabou revelando as verdadeiras motivações do seu coração. Todo aquele seu serviço, toda aquela sua devoção, não era porque ele amava o pai. Ele estava na casa do pai, mas não estava de olho no pai, estava de olho em outra coisa. Era um amor interesseiro. Na verdade, ambos os filhos, eles se perderam porque falharam em encontrar verdadeiro prazer na realidade do amor paterno. Eles falharam em encontrar prazer no pai. No pai. E por último, o pai tinha que se alegrar. Ele tinha que se alegrar porque o filho mais novo, ele tinha morrido. Ele tinha morrido de fato, mas voltou à vida de fato. Voltou. O filho mais novo, ele havia se perdido. A alegria era verdadeira porque aquele menino tinha morrido de fato, mas havia voltado à vida de fato. E essa morte é a morte espiritual. Essa morte é a morte de todos aqueles que vivem sem Deus. Viver sem Deus é estar morto, é estar perdido.
E vejam só, o filho mais velho, ele tinha todos os motivos para não querer aceitar de volta o irmão mais novo na família. Todos os motivos. Porque afinal de contas, o filho mais novo é quem tinha escolhido viver sem o pai. Só que o filho mais velho, ele não se deu conta de algo. Ele não percebeu que por mais que o filho tivesse deixado de ser filho, o pai jamais havia deixado de ser pai. E o pai jamais haverá de deixar de ser pai. Amém. Vamos nos colocar de pé dos nossos lugares. Deixa eu te ajudar. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. E se perceba diante do autor. Do autor dessas palavras. Se perceba diante do coração paterno de Deus. Sabe aquele menino mais novo? Tudo o que ele mais queria era ser aceito de volta. Tudo o que ele mais queria era ocupar o seu lugar de filho como antes. Ele não esperava isso, mas era tudo o que ele mais queria. E quando ele voltou para o pai, sem esperar, ele foi surpreendido pela graça. O pai o viu de longe dando passos na sua direção, e o pai saiu correndo. Ele correu. Ele é o pai que vê os seus filhos voltando, dando passos para ele, e ele corre na direção daqueles a quem ele vê voltando. E essa mensagem é também a você. Você que se percebeu distante do Pai. Você que se percebeu envolvido pelo mundo, envolvido por uma história de ruína, de pecado, de rebeldia. E a mensagem do Senhor a você é: você pode voltar. Você pode voltar para casa. Que Ele não te espera com o dedo acusador e julgador. Ele te espera de braços abertos. Ele te espera, Ele te vê você voltando e corre. E Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer que você se sinta aceito, sim, mesmo depois de tudo. Essa mensagem é para você também, que talvez mesmo estando na casa do Pai, falhou em perceber o que verdadeiramente deseja o coração do Pai. Ele deseja, assim como todo pai, Ele deseja que você o deseje por quem Ele é. Ele deseja que você o deseje porque Ele é Pai, porque Ele é o seu Pai. E você pode voltar também para Ele. Você pode nesta noite voltar para o seu coração. Eu não sei como a gente pode fazer aqui
A gente tem aqui o altar, a gente tem um espaço. O altar é o lugar de entrega, o altar é o lugar de encontro. Você que foi alcançado, você que ouviu a voz do Pai, você que deseja voltar, você que precisa voltar, venha, 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 saia do seu lugar, saia do seu lugar e venha, venha, se aproxime do altar, venha, 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 dê passos na direção do Pai, permita que Ele te veja voltando, para que Ele te veja e possa então correr, 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 correr aos teus braços, correr e te aceitar de volta, correr e te abraçar. Venha, 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 você que deu ouvidos à mensagem do Pai, você que quer responder, você que quer corresponder ao coração paterno de Deus, venha, 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 corresponda, corresponda, deixa Ele te ver, deixa Ele te ver, deixa Ele te ver, venha, 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 venha. Venha, Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê de longe, Ele te vê de longe, Ele te vê. Responda ao coração paterno de Deus, Ele espera porque Ele te ama, Ele verdadeiramente te ama. Acredite no amor de Deus, acredite no amor de Deus. Sabe, não é pouca coisa o privilégio ou o direito que nós temos de chamar Deus de Pai, de Abba. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Isso custou tudo que o Pai tinha de mais precioso. Isso custou a vida do seu próprio filho. Não é pouca coisa o nosso direito, o nosso privilégio de sermos filhos de Deus. Não é pouca coisa. O Senhor Jesus, o Filho unigênito do Pai, todas as vezes que Ele se dirigia a Deus, Ele se dirigia ao Senhor chamando-lhe de Pai.